você vai ver e ouvir o videocast Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno Costa. Temperos e panelas, a magia acontece. Cada prato que criamos, um sonho que enriquece. Péricles e Neno Costa, juntos pra contar histórias que inspiram, sabores pra degustar. Entre sabores e histórias, vamos nos conectar, cozinhando com a alma. Olá, senhoras e senhores, estamos começando um episódio muito especial, que é o número 1. Então, teríamos que estar com pessoas especiais. Esse é o Entre Sabores e História da Sede Estúdio, em parceria com o Péricles. E hoje, para começar, nós vamos ter um prato especial e automaticamente um convidado muito especial. Então, sigam a gente, vejam esse episódio que vai estar muito interessante. E agora eu vou apresentar para vocês Péricles Subtil, que vai comandar o espetáculo. Fala, Péricles. Olá, pessoal. Então estamos aqui gravando o número 1 do Entre Sabores e Histórias. Hoje recebendo o Luciano Crucius, filho de uma família tradicional aqui de Passo Fundo, pai de 2 filhas muito queridas, empresário, empreendedor, que vai contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória para nós, enquanto eu preparo para ele medalhões de mignon ao creme de Dijon com batatas ao confit. Obrigado, por favor, Luciano. Obrigado, Neno. Obrigado, Péricles, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, me sinto honrado de poder dividir esses momentos, dividir experiências e alguma pouca história aí da minha vida. Eu acho que vai ser bem bacana de nós bater um papo. E aí quem vai comandar esse bate-papo é o Péricles, e eu vou ficar aí incomodando os dois, fazendo outras gravações aí que a gente precisa. Seja bem-vindo, cara, é um prazer te receber no número 1. Então lembre-se que você é pra gente hoje uma pessoa especial, sempre foi, para mim, você sabe, tenho uma amizade muito forte com teu pai, e aí a gente estende a você, logicamente, né? E tenha certeza que você foi escolhido a dedo para estar aqui nesse primeiro episódio, né? E eu vou só te dizer uma coisa, cara, tu vai comer muito mal, porque esse cara Eu era cliente assíduo do General, então eu tenho certeza que vou comer muito bem. E o único pedido aí, te sinta em casa, né? A casa é tua, é um bate-papo bem descontraído aí, a gente descobriu algumas coisas tuas, né? Eu já sabia, porque eu comia muita maçã, né? Oriunda lá da tua primeira aventura. Eu sei que tem outras, né? Mas eu vou sair de cena, porque senão o meu diretor já briga comigo. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado. E um bom episódio para você. Muito obrigado, Neno. Então, Luciano, quero primeiro te agradecer de estar aqui com a gente. Como o Neno falou, tu foi escolhido a dedo para estar aqui, a gente conversou com muitas pessoas, para a gente ter alguém realmente com uma história para poder contar. E a gente sabe que a tua trajetória é uma trajetória muito bonita, muito importante, para ser mostrada e para ser contada. Então, queria que tu começasse aí nos dizendo um pouquinho da onde tu começou, da onde tu veio. Eu sei que tu és engenheiro agrônomo formado, tu tens um mestrado em fitopatologia, isso aí. E eu sei que tu começou a tua trajetória, como o Neno lembrou, plantando maçã, mas eu sei que tu teve algumas alterações nessa trajetória, tu mudou radicalmente de ramo e hoje está aí, né, comandando uma empresa, um negócio muito importante na área da economia, né? Isso aí. Eu me formei em engenheiro agrônomo e antes mesmo de eu me formar em engenheiro agrônomo, eu já trabalhava propriedade rural da família, que era justamente na região de Vacaria, onde o Neno saboreou várias vezes as maçãs deliciosas da Serra Gaúcha, dos campos de cima da serra. E aí eu me formei e fui trabalhar, continuei trabalhando, lógico que aí com outra postura, outras responsabilidades, mas sobre minha responsabilidade eu tinha toda a parte técnica e toda
a gestão da propriedade rural, que era em torno de 150 funcionários, né? Então era tudo comigo. E assim que eu me formei, então aí eu pude dedicar 100% do meu tempo para a atividade da fruticultura, né? A fruticultura é uma coisa linda, maravilhosa, é apaixonante, né? O ciclo da fruta é anual, né? Então, na verdade, a planta da maçã, da nectarina, da ameixa, das frutas, né? Elas, por terem um ciclo anual, elas são um ser vivo, né? Assim como todas as plantas. Mas eu sempre digo que a planta da maçã, ela conversa. Ela diz o que ela quer, ela diz o que ela precisa, ela diz se está bom ou está ruim. E aí a gente tem que ter a habilidade, a capacidade em poder conduzir esse tipo de produção. Perfeito. Bom, Luciano, então, como tu estava me contando, essa trajetória que tu teves aí com a tua formação na área da agronomia, isso também te trouxe uma experiência como administrador, como gestor de pessoas, que isso também veio a te trazer parte dessa mudança que tu teve, né? Exato. E, Péricles, sabe que a gestão de pessoas é extremamente difícil, né? É uma tarefa que exige muita habilidade. E eu, sinceramente, eu nunca gostei, né, da gestão de pessoas, nunca gostei da área administrativa. Eu sempre gostei da parte técnica, da parte operacional, né? Então, para mim, foi um grande desafio, né? Tanto é que hoje, 15 anos depois, 17 anos depois, hoje, eu não estou nem um pouco vinculado à parte de gestão e à parte de administração com recursos humanos, né? Então, na verdade, foi um grande aprendizado para mim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? E que eu sempre digo, os piores momentos que a gente passa na vida, eu já passei bastante coisa, não tão boas e não boas, e te digo uma coisa, Péricles, do fundo do coração e sem nenhum tipo de demagogia, hoje o meu crescimento, ele se deve às coisas não ruins, mas as coisas mais pesadas, as coisas mais rudes, as dificuldades que eu passei, que foram me fortalecendo, foram me forjando para eu estar aqui hoje, num momento maravilhoso da minha vida. Essas coisas que são as coisas que às vezes acabam sendo definidas como nos deixam um pouquinho cascudos, né, Luciano? Eu também trabalhei com gestão de pessoas e isso nos traz experiências, não só essas, as experiências da vida, como tu falaste, não só as boas, mas as ruins, as dificuldades. Eu acho que essas coisas vão formando quem a gente realmente passa a ser, né? Isso vai nos trazendo as experiências e com o passar do tempo a gente também pode entender que tem coisas que não são pra gente e as coisas que são mais fáceis pra gente, né? Mas falando nisso, essa tua experiência, eu também sei que depois disso tu passou por uma transformação muito grande da área onde tu atua, né? Isso. Aí eu estava na área de produção, né, de fruticultura, e em algum momento eu participei de uma licitação de casas lotéricas aqui em Passo Fundo e acabei sendo ganhador de uma dessas licitações e abri a casa lotérica lá no Boqueirão. E isso fez com que eu tivesse que, a partir desse momento, dividir muito meu tempo entre casa lotérica e a produção entre a atividade rural, né, a produção agrícola. E aí consegui, de uma maneira bastante hábil, bastante produtiva, né, consegui montar uma estrutura que eu fazia isso de uma maneira bacana, sem deixar nada a desejar em nenhuma
das atividades, e aí que veio a transformação, né? Quando eu estava em Passo Fundo, na casa lotérica, eram 10, 15, 20 minutos, 1 hora por dia de trabalho, e aí eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar ocioso. E aí eu disse, cara, preciso fazer alguma coisa aí para ocupar meu ócio, né? E aí que eu fui para o mercado financeiro, né? Naquela época não existia a facilidade que hoje a gente tem de recursos tecnológicos, né? Cursos por internet. E aí, naquele tempo não tinha filhas, nada, então a vida era um pouco mais independente, né? A gente só pensava no meu dia a dia, e fui para São Paulo, fiquei 3 meses em São Paulo fazendo curso na antiga Bovespa, que hoje é B3. À noite fazia curso na Bovespa e durante o dia estagiava numa corretora, né? Aí que eu despertei para o mundo financeiro, né? Aí voltei depois de 3 meses, e na casa lotérica que eu tinha, botei um computadorzinho lá e comecei a fazer operações para mim, né? E aí isso era uma coisa extremamente nova, né? Bastante inovadora, as pessoas tinham bastante curiosidade em saber. Isso era uma atividade que chamava muita atenção, né? Despertava curiosidade. E eu comecei a trabalhar, e alguns amigos começaram a interagir, começaram a participar, criamos grupos de estudos e foi. E aí eu pensei, digo, tá, mas por que eu não faço disso algo rentável para mim, uma profissão? E sempre mantendo a atividade rural, né? Aí, uma determinada ocasião, eu recebi uma ligação, e era o Guilherme Bentimol, que hoje é o CEO, é o proprietário majoritário da XP. Ele tinha a atual esposa dele, na época era a namorada dele, é aqui de Tapera. E ele tinha escritório de ele mais uma pessoa em Porto Alegre, escritório também de mercado financeiro. E aí, como ele passava aqui, ia de Porto Alegre a Tapera, ele sempre passava aqui por Passo Fundo para alguma coisa, e ele um dia ficou sabendo que aqui em Passo Fundo tinha um cara que também operava em bolsa. Sim. Aí ele marcou um bate-papo comigo, fui conversar com ele, e ele disse, sou eu e mais um em Porto Alegre, e a gente precisa de alguém que conheça o mercado do agronegócio para montar operações do agronegócio e tal. Eu digo, tá bom, eu posso fazer, vamos batendo papo, mas assim, eu não posso ter compromisso, assumir nada contigo, porque eu tenho minhas atividades. Não, beleza. E aí as coisas foram evoluindo, né? Eu fui crescendo aqui em Passo Fundo, fui ganhando mercado, a gente foi evoluindo, abrimos, aí começou a agregar a equipe, começou a melhorar, ficou extremamente complexa já a operação, né? E aí, casualmente, ocorreu uma fatalidade, né? E aí, essa fatalidade foi no agronegócio. Naquela época eu tive 2 episódios extremamente intenso, forte, de chuva de granizo na minha produção. Foram 2 anos seguidos que dizimou. 2 anos dizimaram a produção. E aí tu imagina financeiramente como é que fica tudo acabado, né? Financeiramente acabado, a gente não tem mais onde buscar recurso, todos os bancos estão com a capacidade de empréstimo limitadas e esgotadas. Exatamente, então não tinha mais.
Então a única solução era ou vender ou tentar algo maior, né? E eu já vinha muito tempo desgastado com isso, né? 2 anos de trabalho. E essas coisas às vezes acabam abatendo a gente e a gente começando a pensar em buscar um caminho novo também, né? Exato, Péricles, e naquela mesma, assim, são coincidências que a vida nos coloca. Naquela mesma ocasião, nasceu minha primeira filha. Olha aí. Aqui em Passo Fundo. 2 episódios fortes de granizo, né, que terminaram. Eu indo e voltando com essa oportunidade, eu tinha a casa lotérica e a oportunidade, já o mercado financeiro já estava gigante. Sim, ele já vinha numa ascendência muito grande, né? Aí eu disse, é agora, eu vou me desfazer. E aí me desfiz, né? E o valor da venda, a gente conseguiu equacionar a matemática da situação. Liquidamos todas as pendências financeiras e, enfim, aí a vida seguiu, né? Então, essa foi a minha trajetória de entrada no mercado financeiro. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para cá. Daqui a pouquinho tu vai contar para nós que tu tens também uma estrutura hoje bem montada nessa área, né? Sim. Agora eu vou chamar o meu amigo Neno de volta aqui. Ele me disse que tu tem algumas coisas pitorescas. Vamos lá. Da tua vida para nos contar, dessas passagens. Ele vai te pedir uma história peculiar que tu vai trazer pra gente aí, enquanto eu vou pra cozinha preparar o nosso prato. Tranquilo. Enquanto isso, o Neno vai batendo um papinho contigo e eu vou pro fogão. O Neno que não me aperte muito, né? Não, o Neno é tranquilo. Cheguei, galera. Então o negócio é o seguinte, o Pérez vai ali fazer um ranguinho, né? E eu vou cutucar o Luciano, porque me disseram que eu tinha que cutucar o Luciano. Tu é do Gaúcho ou tu é do Passo Fundo? Cara, na verdade, eu não sou nenhum dos dois. Vai amarelar em cima do muro, meu irmão. Sou 14 de julho. Então, Opa! Tu é mais antigo do que eu pensava. Sou 14 de julho. Meu tio, Divino Guinho Periquito, foi presidente. Grande figura nossa aí, né? Claro. Foi presidente do 14 de julho por muitos anos. Sim. Então, Teu cozinheiro tá atrapalhado. Eu me criei desde piazinho lá nas arquibancadas do 14 de julho. Claro. Foi uma pergunta meio indiscreta. Não, né? Mas tranquilo. São Paulino ou corintiano? Nenhum dos dois. Sabe por que eu vou perguntar isso? O Luciano é gremista. Ele é um torcedor do Grêmio de uma família de colorados. Isso eu não vou deixar de perguntar. Gremista ou colorado? Colorado sempre. Tu é de a jogo? Olha, Neno, eu vou muito mais levado pelas minhas filhas que gostam, adoram de estar lá. Já deu uma má educação para elas. E esse é um sentimento muito bacana, porque, na verdade, o estádio, quando ele é bem ocupado, quando ele é bem aproveitado, quando a gente vai com aquele espírito gostoso de família, né? A festa, né, que envolve a torcida, colorado, gremista, é muito linda, né? Eu tenho muitos amigos, né, que são gremistas e eu vejo eles curtir com a família um dia no estádio, né? E eu sempre digo para minhas filhas, o legal é tu ir curtir a viagem, comer o cachorro quente, a pizza, a pipoca, ver a festa da torcida, cantar, pular, gritar. É um espetáculo. É um espetáculo. Se ganha, bom, é a cereja do bolo. Se não ganha, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa eu te contar uma história, porque eu não vou perder essa oportunidade de te contar essa história. Tua mãe vai avalizar a história que eu vou te contar. Sabe que eu sou muito amigo do teu pai, né? Teu pai é meu conselheiro, teu pai me ajudou a pensar em momentos que não é o caso, tá? E eu me senti na obrigação de dar um presente. Mas assim, eu não tenho obrigação, tá me entendendo? Me veio a obrigação de dar um presente para ele. Eu vou dar uma camisa do Internacional.
mas tem que ser uma camisa especial, tá? E eu não sei se tu sabe, mas teu pai, ele não gosta muito de usar camisas cor-de-rosa. Cor-de-rosa, segundo a tua mãe, beijão para os dois, né? Ela me confidenciou que ele nunca tinha usado uma camisa cor-de-rosa. E eu disse para ela, ele vai usar uma camisa cor-de-rosa. E ela disse, não vai. Então eu vou te interromper. Todos os finais de semana ele está com a camisa cor-de-rosa, que eu não sabia que foi tu que deu para ele, então. Estragou minha história, Luciano. Não, mas o legal disso é que ela me afirmou que ele não usaria se eu desse uma camisa cor-de-rosa. Ele adora a camisa cor-de-rosa. E eu tenho uma cor-de-rosa também, que eu uso quando eu saio com as minhas filhas. Então, não, mas tu já é mais moderno. Então, ele não. Seu Cruz não. Seu Cruz é um cara sério. Não, mas o velho ele adora as netas dele, então ele usa muito em homenagem. Tá, mas deixa eu só finalizar aí, daí eu continuo te fazendo algumas perguntas. E aí ela me disse, tu não vai fazer ele usar uma camisa cor-de-rosa. E eu disse para ela, ele vai usar uma camisa cor-de-rosa. Só que então, até então, ela estava pensando que eu ia dar uma camisa polo cor-de-rosa para ele. Ele pensou que eu ia dar uma camisa social cor-de-rosa para ele. Qual a minha maldade? Eu atravessei com as fundos de lado a lado, porque eu precisava de uma camisa do Internacional cor-de-rosa que coubesse. Certo? Beleza. Achei a camisa. Achei, mas virei em perna. Eu não me lembro se era sábado ou domingo de manhã. Peguei ele tomando café da manhã. Né? E aí ele, com muita liberdade que ele tem comigo, lógico, né? Ele e a véia tomando café. Ela dando o cafezinho para ele. Parece que ela acordou um pouquinho mais cedo. Bom, mas enfim, não vem ao caso. E aí ele estava sentado na mesa, de frente para o pátio. Entrei, olha o detalhe. E olhei para ela e perguntei, ele vai ou não vai usar a camisa cor-de-rosa? E ela olhou para mim e disse, não, ele não vai usar a camisa cor-de-rosa. Peguei a camisa e disse, então tu me dá licença. E dei a camisa para ele, certo? E ela, quando ele estava tirando a camisa, ela olhou para mim e disse, não, mas aí é um ato covarde, que essa ele vai usar. Bom, era sábado. Por quê? Porque no almoço do domingo, ela tirou uma foto com ele com a camisa cor-de-rosa. Portanto, eu fui o único que fez o Dr. Paulo usar uma camisa cor-de-rosa. Então vou te contar dele. O velho hoje usa cor-de-rosa, né? Alguns anos atrás não usava. Nunca usou. O velho, depois que teve as netas, você foi o homem brabo. Você foi o Galdério. Mas vamos entrar numa coisa legal. Vamos entrar. A família Cruz é uma família marcante. São amigos do meu sogro, da minha sogra, assim, muito próximos. Como é a família Cruz? Quantos irmãos são? Nós somos em quatro irmãos, né? O Marcelo, o Cassiano, o Mariano e eu. Tá, isso é por ordem eu chegada? sou por ordem de chegada sou eu, o Marcelo, o Cacá mais velho. E o Mariano. Tá, todos colorados. Todos colorados. Profissão? Os outros 3 guris são médicos. Tá. E eu sou o que desvirtuei. Ovelha negra da família. A ovelha negra. E tu foi o primeiro. Como é que é essa relação de ser filho de médico e não ser médico? E os irmãos serem médicos? Neno, Péricles, eu lembro que... Tá vendo que o cheirinho tá top. Tá quase. E tu sabes que, só interrompendo, o Cacá é meu contemporâneo. Ele que é o que regula comigo na faixa etária, né? E fazendo um adendo à família que tu está falando, o meu pai teve passagens, meu pai casou em propriedades da família também, né? Do lado da família da tua mãe também. Então também tem essa parte de... Ali no Guine, né? Isso. Aquele campo de futebol lá...
Aquele é dentro de uma área da propriedade da família da minha mãe. Que serviu também a Passo Fundo muito tempo nos campeonatos de intergrandes, né? eu ia te perguntar. Voltando para essa área do futebol, a família Renato também Juste fazia muitos campeonatos. Então lá é o Guine. Lá é a parte dela. E praia ou serra? Praia toda a vida. Não gosto de serra. Eu gosto, mas uma praia é melhor, né? É predileto. Made in Brasil, tá? Todo mundo critica, todo mundo mete o sarrafo, mas eu sou apaixonado por Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, sabe que eu não gosto de Balneário Camboriú. Eu adoro. Eu desde os meus, 3 anos de idade vou ao Balneário Camboriú. Mas sabe o que eu gosto de Balneário Camboriú? A região. As minhas meninas adoram Balneário Camboriú, inclusive no Réveillon, quando tem 2 milhões de pessoas, nós estamos lá, então a gente adora lá. Mas é que Camboriú pra gente que pegou ainda Balneário Camboriú pacata, né? Que era uma cidade praiana de veraneio, a gente tem uma outra visão. Eu acho que é isso que marcou muito você. Mas assim, ó, o que a gente gosta de lá porque quer sair, jantar, comer, a hora que for, o que quiser tem. Mas só voltando lá, Neno e Péricles, na questão do por que eu não segui medicina. O diretor ali está pedindo para nós voltar. Por quê? Não ser médico. Eu lembro quando eu comecei a ter uma maturidade maior, né, que eu comecei a ter a possibilidade já de escolher minha profissão. Meu pai me levava muito para o hospital, principalmente nos domingos de manhã, né, dar uma olhada, como é que funcionava. Ver os pacientes. Sábado de tarde, quando eu estava em casa e ele ia pro hospital, ele me convidava, eu ia junto. E eu sempre tive verdadeiro pavor, pânico de sangue. Né? Então, somos dois, cara. Então eu nunca... eu acho a profissão de médico linda, acho uma profissão maravilhosa, né? Pelo fato das pessoas terem a condição de ajudar, de fazer o bem, de auxiliar. Eu acho assim, o maior legado, eu acho que é o tirar a dor. Exato. Eu acho que dor é uma coisa que, cara... E isso também é um dom, né? Você tem que ter... Exato. Tem que ter nascido para isso. E eu, assim, até com as minhas filhas, sempre se machucava, doía, saía sangue, eu virava pro lado, assim... Sim. Só se não tivesse quem socorresse, senão deixava para a mãe delas, ou para o vô, para a avó, enfim, para quem tivesse. Eu não. Então eu não... Eu acho que não seria para mim, né, essa profissão, mas assim, acho sensacional, acho maravilhosa, né, e lógico, como toda profissão tem aquelas pessoas que são éticas, né, usam a profissão para o propósito correto e pessoas que não usam. Eu admiro muito as pessoas que ajudam o próximo. Com certeza. Assim, ó, tu sabe que eu sou furão, né, no Entre Sabores e Histórias, né, mas eu gosto muito de história. Eu acho que a minha parte é mais história do que sabores, né. Eu não vou deixar de te fazer essa pergunta e ela não é pessoal. Eu queria do Luciano uma análise econômica do país. Assim, Neno, estamos vivendo hoje uma fase bastante turbulenta, né? Não só por uma questão econômica interna, né? Questão política interna, que com certeza também se reflete economicamente, mas por uma questão, inclusive, internacional, né? A gente vem numa situação bem complicada, desde a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Isso, logicamente, impactou na produção agrícola, preço dos produtos agrícolas.
Agora, com a eleição do Trump, as taxações isso fez uma volatilidade, uma insegurança bastante forte, né, no mundo inteiro. E lógico, a nossa questão interna aqui, ela também demanda muito cuidado, né, principalmente pelas questões políticas. A gente sabe que o governo de esquerda, né, o governo mais socialista, ele tem uma flexibilidade, uma tendência maior de gastar mais, né? E isso traz, logicamente, uma inflação maior, uma necessidade de alta de juros, enfim. Mas são episódios que a gente sempre atravessou e vai continuar atravessando com o decorrer dos anos, né? E a gente tem certeza absoluta que o país tem um potencial gigante, né, de produção, tanto agrícola, industrial. Então isso a gente enxerga ali na frente já sair dessa confusão toda, né? A gente acredita que 2025 ainda vai ter um cenário mais complicado, né? Mas já 2026 com uma melhora expressiva. Isso. O mercado acalma. E dentro aí Marco Investimento. Qual o setor que mais flutua dentro da Marco, assim, ou não? Cara, estou te fazendo essa pergunta porque sou leigo nessa área. Uhum. Qual é o setor que mais, né? Você falou do agro, né? Mas assim, temos indústria, temos outros setores, né? Sem dúvida nenhuma, hoje o nosso cliente é o cliente superavitário, né? É aquele cliente que tem uma disponibilidade de capital para investir, né? Mas nós conseguimos, né, a decorrer dos anos, criar uma estrutura bastante interessante, né, tanto da parte de investimentos como a parte de prestação de serviço, né? Então hoje nós temos dentro da Marco um atendimento 360 graus para o nosso cliente que quer entrar no mercado financeiro. Então nós temos desde a parte de planejamento e sucessão patrimonial. Então, a gente tem toda uma estrutura para montar para o cliente, se ele precisa de uma holding, se não precisa de holding, como que funciona, né? Toda a parte de seguros, nós temos toda a parte de consórcio, toda a parte de crédito, né? Então, tanto a pessoa física como jurídica, ela precisa de alguma forma ter um crédito, ter uma captação de recursos, seja para comprar um apartamento, para ampliar a fábrica, para comprar um caminhão, um automóvel. A gente tem toda essa parte de crédito, né? A gente tem toda a parte de mercado internacional, a parte de dólar, envio, remessa, recebimento de dólar, investimento internacional. Nós temos toda a parte do agro também, que é a proteção de preço, oscilação do preço do soja, do trigo, produtor, cerealista, indústria não ficar exposto à oscilação, do dólar também, importador, exportador não ficar exposto, e toda a parte de investimento, investimento em renda variável, investimento em renda fixa. Então hoje nós temos uma grande solução, né? Hoje o nosso cliente pensou em mercado financeiro, pensou em valor financeiro, o que ele precisar, nós temos um time e cada área dessa tem um time especialista. Então a gente nunca vai deixar o nosso cliente sem a melhor solução, sem a melhor alternativa. Muito bem. Antes de passar para os sabores, né, se Péricles me permitir. Mas por favor. Aonde se acha a Marco? Qual é o endereço eletrônico? Eu não vou te perguntar telefone. Não. A Marco hoje nós estamos com casa nova, né? Com casa nova, né? Tivemos que expandir, né? Saímos hoje, nós estávamos no Bela Titá,
E hoje estamos na frente do IE, na Avenida Brasil, na frente do IE. Fazem 20 dias que estamos lá. É novo o negócio. Não, e a gente passou por lá, diga-se de passagem, uma bela instalação, uma bela estrutura, né? Ampliamos bem, um conforto sensacional hoje para todos os colaboradores, para todo o nosso time, né? Hoje no Brasil inteiro nós somos 180 pessoas na Marco, né? Temos 10 sedes no Brasil inteiro, uma delas aqui em Passo Fundo. Então a gente conseguiu entregar conforto para o nosso time, né? E conforto e hospitalidade para o nosso cliente também. Né? Fundamental isso. Então, novamente, dizer que é um prazer te receber aqui no Entre Sabores e Histórias, né? E agora eu vou contar uma outra história diferente, tá? Mas quem vai comandar essa história é o nosso cozinheiro aqui que preparou um prato. E eu vou pegar uma câmera especial aqui porque eu tenho que filmar esse prato aqui. Então eu queria agora passar para você contar o que é esse prato aí. Então. E aguenta aí que eu vou pegar um negócio aqui. Vamos lá. Então vai lá. Então assim, ó, eu tô servindo aqui medalhões de filé com creme de mostarda Dijon com os grãos da mostarda e uma batata confitada na manteiga e no óleo de oliva. A mostarda essa eu trouxe da África, eu tive lá há pouco tempo, buscando conhecer um pouquinho mais sobre cozinha, sobre pratos. Tu vai dar, né? Muito obrigado. Tive uma experiência há pouco tempo para aprender um pouquinho mais, fui fazer um pouco de turismo, mas também fui conhecer um pouco mais sobre essa área da cozinha. E então consegui trazer de lá algumas coisas de temperos e alguma coisa a gente está provando aqui agora. Então tu fica à vontade, Neno, por favor. Eu vou dar pro meu diretor, se tu me Então vamos chamar o Alexandre para cá. Ou vamos levar para ele escondido lá? O Alexandre tem que Tá bom. ficar lá, senão nós não funcionamos direito. Então tá bom. Mas Luciano, por favor, vamos provar. O Luciano tá muito envergonhado, então eu vou fazer a gentileza de... Eu não sei se acertei o ponto da carne, né? Mas... E aí? Né? Maravilhoso. Coisa boa. É isso aí. E aqui, nos Sabores e Histórias, é isso aqui que vai acontecer, pessoal. Uma bancada, papo legal, entre amigos, uma coisa descontraída, uma cozinha leve e grandes histórias com grandes empreendedores, como o Luciano está aqui contando para vocês a história dele, a trajetória dele. E eu e o Neno vamos trazer semanalmente para vocês um episódio novo, cozinhando e conversando. Brincadeira isso aqui, hein? Tá maravilhoso. Conta segredos ou não conta segredos? Entre sabores e histórias, não entre segredos e histórias. O segredo não conta, né, Pé? Segredo não dá para contar. Eu vou te dizer uma coisa, porque eu sou expert na cozinha, né? Eu tenho um curso na Bósnia. Opa, perfeito. E lá se aprende bastante. Eu não entendo Bósnia nenhuma. Bósnia nenhuma. Mas um ingrediente eu vou te dizer que tem sal. Sempre, comida tem que ser salgada. Tem Sal que e ter sabor. pimenta. Sal e pimenta. O sal é algo que é a única coisa que eu entendo da cozinha. Aliás, tu faz churrasco, cara. Fazia, agora hoje não faço mais, só no forno hoje. E comer o nome? Air fryer? Não, no forno, no forno. E aí tu tira a graxa da picanha? Não. Até sábado de noite fiz uma paleta de ovelha no forno. Opa! Isso aí é coisa boa. Paleta de ovelha é boa. Né? A gente convida ele para comer nos Sabores. Mas isso aqui tá divinamente maravilhoso. Parabéns, Pérez. Obrigado. Esse aí é um dos muitos pratos que Sensacional. Que sai aqui. É isso aí. O Alexandre ali tá com fome. Sabe que na Sede Estúdio gravam episódios lá no estúdio, lá dentro, e eu tenho que deixar de ser preguiçoso e voltar a gravar. Inclusive você foi no microfone aberto da Sede Estúdio. Eu acho que você estava... Eu e a Geise, nossa sócia. Isso. E lá a gente tem alguns costumes, né? E que eu vou presentear o Entre Sabores e Histórias
que é A Procuração em Branco. É uma história muito interessante e vai aprendendo, porque tu vai usar Vamos lá, ela estamos na vida para aprender. de várias maneiras, tá? Quem o Luciano convidaria para vir no Entre Sabores e Histórias? Eu já sei, tu quer que eu traga Dr. Paulo, né? Esse tem história, né? Esse eu acho que nós não vamos gravar episódio, nós vamos gravar uma série. Isso. Esse Sério. tem histórias pitorescas, histórias emocionantes, histórias bastante afetivas, histórias Isso tem conteúdo para um livro, né? muito interessantes ele tem. Então ele Esse não tira. pode, ele não pode. Ele vai ser outro episódio especial que a gente vai fazer. O que ele gosta de comer assim? Ele é massa. 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 Ele é apaixonado por massa. Olha aí, cara, parece meu sogro. É. O meu sogro tem que ter, pode fazer churrasco, pode fazer camarão, pode fazer peixe. Olha aí, ó. Então vamos preparar para ele Com aí. massa, hein? De Com repente massa. uma carbonara com guanciale. Ele bem preparada. Ele começa a falar esses inglês dele aí que eu não entendo nada. Tenho uma pessoa que é um expert em degustação, né? Eu gosto muito dele, é o Vinícius Albrecht. Um cara muito querido, conheço muito ele. Como é que nós vamos fazer para chegar nele? Eu posso conversar amanhã, eu vou jantar com ele. Olha aí, ó. Posso falar com ele. Quem sabe tu faz É isso aí, de repente tu dá um toque para ele, a gente conversa Ele é um com cara ele e traz ele assim, aqui sensacional e eu faria questão de vir e ficar assistindo. Não, mas essa é a graça da Procuração em Branco. Porque quem vai trazer o convidado é você, Tá. entendeu? Consequentemente vai sobrar para ti, fique tranquilo. Vamos ver se porque ele também tem uma agenda bem corrida, eu falo. Ó, meu querido, depois que a gente conseguiu te trazer aqui... A gente não vai mais ter dificuldade. Isso é uma outra... Desculpa, Leno, mas isso também é uma outra ideia do Entre Sabores e Histórias. É a gente trazer as pessoas, que as pessoas tragam outras e que isso se torne uma roda de conversa entre amigos. E para também confrontar, para trazer as histórias em conjunto, né? De repente alguém vai lembrar de alguma coisa, do pai, do amigo, e a gente vai conseguir trazer mais histórias para as pessoas, conseguindo comer bem, tomando uma boa bebida, um bom vinho, conforme a gente conseguir trazer vocês. Legal, E, obrigado. assim, ó, eu vou inclusive, se me permite, Por favor. Quando a gente estava sentado planejando Entre Sabores e Histórias, nós dividimos ela, certo? Então eu vou te dar outra missão e tu vai dizer se isso é simpático e legal. Nós pretendemos gravar aqui onde você está hoje 10 episódios, certo? E os 10 seguintes nós gostaríamos de inverter a história. Qual é inverter a história? É a gente ir lá na tua casa, botar o Péricles na cozinha Dentro do teu espaço. e conversar com a tua turma. Sabe aquela janta que tu faz lá na quarta-feira para amigos, aquela carteada, tal? É isso então a gente também tem essa ideia Legal. É isso aí. de usar da cozinha alheia. E também trazer vocês para dentro da cozinha, porque todos também têm a sua mão, né, A Luciano? vontade de cozinhar. Isso, todo mundo gosta. E a ideia aqui não é fazer nada muito complicado, muito diferente. É que as pessoas façam as coisas de uma maneira leve, como a gente faz na nossa casa, para nossa família, para os filhos, para os amigos, né, dessa maneira leve e à vontade. Na verdade, esse projeto também, quando a gente conversou com... Porque a Sede Estúdio tem esse problema, né? Tu entra lá dentro com uma ideia e tu sai com um milhão de ideias, né? Então, outra atração que a gente quer trazer também, e até me permite deixar o convite aí, né? A gente quer trazer talentos de Passo Fundo e da região. Um sonzinho. Tem outra pessoa bastante interessante que daria para convidar, que também é um expert na cozinha, na culinária, que é o Dr. Douglas Pedroso. O Douglas. Um querido também. Esse é sensacional também. Olha
Olha só Quanta coisa e quanta gente. dica, Tu vê? tu entendeu? É isso aí. Dá os parabéns pra mim, viu? Se eu não cutuco o homem. Tu é diferente, né? Parabéns. Louco. Diferente é esse prato aqui. E diferente é o nosso convidado. Sensacional. Né? Mas eu acho que perfeito dia, perfeita estreia, grande pessoa, grande história, né? Um grande prato, um convívio maravilhoso. Prato sensacional, parabéns, Pérez. Obrigado. Lembrando vocês que estamos no Entre Sabores e Histórias com Luciano Crucius aqui, contou até o saldo bancário dele, que não é pouca coisa, né? Com o nosso cuidadoso cozinheiro Péricles, aliás, não só cuidadoso, mas talentoso, né? Segundo o teu convidado, inclusive. Muito bom. Isso me deixa feliz porque significa que a parceria da Sede Studio com o Péricles Subtil e com o Entre Sabores e Histórias já está na pista e logo vai alçar voo, começando com essa criatura maravilhosa, um cara genial, amigo, cara fiel aí e um profissional extremamente talentoso. Obrigado. Então, suas considerações finais aí ao público que está nos assistindo, o recado do CEO da Marco e o que você quiser falar, as câmeras estão abertas. Eu, logicamente, meu recado final é agradecer de coração ao Neno, ao Péricles por me convidar, estar aqui, poder bater um papo tão gostoso, tão amigável, né? Desfrutar dessa delícia da culinária, né? Sensacional mesmo, né? E dizer, Péricles, Neno, eu acho que hoje eu estou com 52 anos e estou vivendo uma fase maravilhosa da minha vida, né? Uma das melhores fases da minha vida, e eu acho que a vida por si só ela nos traz a momentos, né, tão bons, mas que a gente tem que buscar, a gente tem que superar, a gente tem que sempre tentar de alguma maneira aprender, né? Eu acho que os erros, as falhas, né, são momentos de nós aprendermos a fazer melhor, né? Eu sempre peço para mim ser um pai melhor, para mim ser um filho melhor, um irmão melhor, um tio, um colega de trabalho melhor, né? E isso a gente vai evoluindo. Acho que isso é muito bom a gente ser assim, muito bom a gente progredir como pessoa na vida. E a gente progredindo como pessoa, automaticamente as outras coisas elas vêm junto, né? Independente de credo, religião, política, eu acho que isso as minhas filhas sempre pedem, pai, tu acredita em Deus ou não? Eu digo, eu acredito em Deus como nós, né, somos o nosso próprio Deus, nós temos que fazer aquilo que é bom para os outros que nós vamos ter de volta, isso é Deus, né? Fazer o bem para poder colher o bem. Muito bem. O microfone é seu, o público Eu queria, é seu. então, faça agradecer mais uma vez ao Luciano, agradecer ao Neno, ao Alexandre, que faz a nossa parte operacional e técnica e nos dirige aqui. E concluindo, passando pelo que o Luciano falou, eu acho que é isso que nos faz quem somos, o que vivemos na vida, os erros que cometemos, as coisas que comemoramos, as perdas, os ganhos, aprendizado. E a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente quer para a gente. Eu acho que a gente trabalhando, se esforçando, fazendo bem, as coisas acabam acontecendo ao natural. E tem coisas que simplesmente são da vida, né, Luciano? Né? E isso aí a gente não tem como comandar. Mas tem coisas que a gente pode fazer, assim como a gente está fazendo hoje, trazendo histórias, sabores e recebendo vocês mais uma vez para um momento maravilhoso. Obrigado. Dessa forma, estamos encerrando o nosso Entre Sabores e Histórias de hoje. Nosso convidado foi o Luciano. Lembrando a vocês que a Sede Studio fica à Rua Independência 800, loja 2. E caso você queira ser o próximo convidado, entre em contato com o Péricles, entre em contato com a Sede Studio. Será um prazer dividir
as câmeras com vocês. Tchau! Tchau, obrigado. E assim encerramos este incrível episódio do Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno Costa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, compartilhar este videocast com os amigos, e ajude a espalhar essas histórias e sabores pelo mundo. Até a próxima!